gente está de volta aqui com o Jornal Gente para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Com entrevista agora no estúdio, nós vamos falar sobre a vacina brasileira da dengue, que batendo aqui na madeira, vai sair logo e vai ser um divisor de águas na luta do Brasil contra essa doença. Quem está conosco aqui no estúdio é a doutora Fernanda Boulos, que é a diretora médica do Instituto Butantan. Doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda, hein? Muito obrigada, bom dia, Thaís. Bom dia. Doutora Fernanda, queria começar perguntando para a senhora, acho que aquilo que todo mundo que nos ouve quer saber. A quantas anda a pesquisa? Quando vai sair essa vacina que vai ser tão bem-vinda quando já tiver tecnologia e produção nacionais? Inicialmente, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Band. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a vacina para a dengue do Instituto Butantan, ela está finalizando o fase 3. Fase 3 é a última etapa que a gente faz em desenvolvimento antes da comercialização. E esse é um estudo de 5 anos de duração. Então, agora em 2024, a gente termina os 5 anos. Mas com os 2 anos de acompanhamento de todos os participantes do estudo, a gente já tem um dado, que é um dado bastante importante, que mostra que essa vacina em dose única protege em 80% contra qualquer caso de dengue sintomática. A gente já considera esse um dado extremamente relevante. E com base nesse dado de 2 anos, que é o desfecho primário do estudo, a gente já está preparando e fazendo a submissão para a agência regulatória, então para a Anvisa, para que a Anvisa possa avaliar esse imunizante do Butantan. Então, a gente pretende terminar a submissão para a Anvisa no segundo semestre desse ano e estamos otimistas que a vacina vai estar entre nós no ano que vem. Doutora, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, parabéns aí pelo trabalho do Butantan. Eu queria saber o seguinte, pergunta de leigo, né? Leigo apavorado, como todos os brasileiros, com a possibilidade de infecção aí pelo mosquito da dengue. Eu queria saber o seguinte, me parece há 3 ou 4 tipos de dengue, né? Aí uma vacina... imuniza os primeiros 2 tipos. A informação procede de que essa vacina do Butantan imuniza totalmente, quer dizer, para qualquer variação ou variedade aí do vírus da dengue? A vacina temos 4 sorotipos de dengue, né, que circulam. A vacina, ela é desenhada e ela foi construída para proteger contra os 4 sorotipos, então ela é uma vacina tetravalente, ela tem aí os 4 vírus vivos atenuados para que a gente possa gerar imunidade contra os 4. Mas, dito isso, é importante mencionar que o que a gente pode aferir a proteção e mensurar, né, quando a gente fala 79,6%, esse quase 80% de eficácia, a gente vai vendo os voluntários do estudo que pegam dengue e vai avaliando qual é o sorotipo que eles tiveram para entender essa proteção. Então, durante o nosso estudo, que foi feito exclusivamente aqui no Brasil, em 16 centros de pesquisa brasileiros, só tivemos circulação de dengue 1 e dengue 2. É importante mensurar que é muito difícil um momento epidemiológico em que mais de um sorotipo de dengue circula ao mesmo tempo. Está acontecendo agora, que é um dos fatores que faz essa epidemia ser tão mais crítica do que outras que nós tivemos. A gente tem dengue 1, dengue 2 e até alguns casos de dengue 3 nesse momento no Brasil, mas é um momento mais raro. Então, nós tivemos a oportunidade de avaliar a eficácia dela contra dengue 1 e dengue 2 no estudo. Não tivemos circulação de 3 e 4, o que não quer dizer que ela não protege, né? A gente só não conseguiu mensurar ainda, mas ela é uma vacina tetravalente desenvolvida para proteger contra os 4 sorotipos da dengue. Doutora Fernanda, Sônia Blota aqui, um prazer tê-la conosco no Jornal Gente e para falar de um assunto tão importante. Sabe que aqui na França o Instituto Pasteur tem um departamento de doenças tropicais e que eles ficam lendo todas as notícias a respeito do Instituto Butantan, que é uma referência mundial. Então, assim, a vacina da dengue está sendo aguardada aí pelo mundo todo, até porque casos de dengue começaram a acontecer aqui na Europa. Então, eu também vou fazer uma pergunta muito leiga para a senhora. Como é que a vacina funciona no nosso organismo para que a pessoa fique imunizada contra o vírus da dengue? É uma ótima pergunta, é um prazer estar aqui, é um prazer ouvir do Instituto Pasteur, é um parceiro do Butantan também em outras iniciativas, e essa vacina é um motivo de orgulho para todos nós. Essa é uma vacina, Sônia, que a gente chama de vacina de vírus vivo atenuado, né? Então, a gente tem os 4 sorotipos de dengue, então os 4 vírus da dengue, com alguma atenuação, né? Por que atenuar? Porque se a gente coloca, obviamente, o vírus intacto como ele vai causar doença, né? Que é o que a gente recebe do mosquito.
Então, a gente atenua esse vírus, quer dizer o quê? Ele ainda está vivo, ele não é capaz de causar doença no organismo, mas ele é capaz de causar a nossa reação imune. Então, com esse vírus vivo atenuado, a gente consegue reagir do ponto de vista de organismo como se a gente tivesse uma dengue atenuada, uma dengue mais leve. Então, o nosso organismo, em contato com esse vírus atenuado, produz os anticorpos que ele produziria mesmo quando ele encontrasse o vírus. E esses anticorpos ficam lá, né? O nosso organismo, o nosso sistema imune tem células de memória. Então, esses anticorpos já sabem como ser produzidos, né? Esperamos que contra os 4 sorotipos de dengue, na verdade, a gente já sabe que os anticorpos são sim contra os 4 sorotipos da dengue que a gente produz. E aí, em algum momento, se você tiver exposição ao vírus da dengue selvagem, que é o que a gente chama, que é o que vem pelo mosquito, seus anticorpos já estão lá. Então, ele já te protege contra uma eventual exposição posterior ao vírus inteiro, ao vírus vivo. A doutora Fernanda Boulos é diretora médica do Instituto Butantan, está aqui conosco no estúdio do Jornal Gente, falando sobre a vacina brasileira contra a dengue em fase final de desenvolvimento. Doutora Fernanda, qual é a diferença, ou quais são as diferenças principais entre essa vacina que está sendo desenvolvida pelo Butantan e a outra vacina que hoje é oferecida no SUS para uma faixa bem restrita da população, adolescentes, em algumas cidades, que é a vacina japonesa do laboratório Takeda. Qual é a diferença em relação a essas duas vacinas? A gente tem algumas diferenças e várias semelhanças também, né? As duas são vacinas desenhadas para ser tetravalentes, contra a dengue, etc. A principal diferença que a gente tem é que a vacina do Butantan é uma vacina em dose única, né? Enquanto a vacina da Takeda são 2 doses para você ter a imunidade, para conferir a imunidade. Então, esses dados que a gente fala do Butantan, de 79,6% de eficácia contra qualquer dengue sintomática é após uma única dose da vacina, que isso é bastante relevante até do ponto de vista de implementação, né? Numa epidemia, com uma única dose, as pessoas já estão protegidas. É a primeira vacina para dengue em dose única do mundo. E tem uma outra diferença que eu considero também importante, que é a faixa etária estudada em estudos de fase 3. Né? Fase 3 é aquele estudo grande, onde a gente vacina milhares de participantes para entender o perfil de segurança e de eficácia da vacina. A vacina hoje aprovada para uso comercial, ela fez um estudo apenas em crianças e adolescentes, e depois fez um que a gente chama de bridging, que é entender se o perfil imunológico desse grupo é semelhante em adultos. Enquanto fase 3 da vacina do Butantan incluiu voluntários entre 2 a 59 anos. Então, a gente estudou faixa etária pediátrica, adolescentes e adultos. Doutora, tenha dúvidas, enfim, eu só queria que a senhora confirmasse sobre se será mesmo dose única dessa vacina e também se a periodicidade, essa vacina vai precisar ser renovada ou reforçada de alguma maneira periodicamente, ou tomou a vacina, você está livre completamente da doença pelo resto da vida. E eu queria saber também se é dose única, não é? E se há algum tipo de cuidado, algum tipo de efeito colateral, reação previsível, digamos assim, de quem tomar a vacina. Pode apresentar algum quadro febril, sei lá, enfim, qualquer coisa dessa natureza? Então, é uma vacina em dose única, então todos os estudos e tudo que a gente está avaliando até aqui é para uma única dose, né, para imunização. O que é uma outra questão que você me fala, se a gente vai ter uma dose de reforço, né? Como a gente teve em alguns momentos febre amarela, depois de 10 anos precisava tomar uma dose de reforço ou tétano. Essa é uma pergunta que a gente ainda não pode responder. E a gente vem acompanhando nos voluntários do estudo para entender como se comporta esse nível de anticorpos, se ele vai caindo gradualmente. Então, a gente vai ter dado no ano que vem até 5 anos de acompanhamento para a gente avaliar se depois de 5 anos pode haver potencialmente a necessidade de um reforço ou não, ou pode ser até a posteriori, pode ser depois desses 5 anos. Então, a gente vai seguir acompanhando para avaliar se haverá necessidade de uma dose de reforço ou uma dose única protege permanentemente. As duas possibilidades estão em aberto e a gente vai estar fazendo esse segmento, e se precisar de reforço, a gente vai, obviamente, comunicar ao Ministério e à população. Em relação ao perfil de segurança e potenciais eventos adversos, efeitos colaterais relacionados ao uso da vacina, a gente tem um perfil de segurança bem estabelecido, porque já foram feitos estudos de fase 1, fase 2 e fase 3, então a gente conhece bem.
A vacina tem um perfil de segurança favorável, mas tem sim alguns eventos adversos que podem estar relacionados ao uso da vacina, né? Você mesmo mencionou, em qualquer vacina de vírus vivo atenuado, a gente pode ter uns sintomas que são semelhantes, como um quadro febril, uma dor no corpo, mas esses nem foram tão frequentes assim. Pode acontecer, aconteceu em alguns voluntários, mas o evento mais frequente sistêmico que a gente teve é uma vermelhidão pelo corpo, a gente chama de rash. Então, a vacina pode, sim, efetuar um quadro de uma vermelhidão pelo corpo. Em quase todos os casos, essa vermelhidão ela é leve e autolimitada. Quer dizer, some sozinha depois de alguns dias, não tem sintomas de coceira ou dor associado a ela, mas esse é um efeito colateral conhecido da vacina. Doutora, está mexendo com a nossa audiência aqui esse assunto, muitas perguntas de ouvintes e telespectadores. Aqui está me perguntando se a dengue hemorrágica também estaria incluída aí nessa proteção, e também estão perguntando se essa vacina pode ser tomada concomitantemente com outras vacinas que a gente toma, gripe, Covid, etc. Ótimas perguntas as duas, né? Em relação à dengue grave, eu chamo de dengue grave porque, na definição do Ministério da Saúde, a hemorragia por dengue é um dos sintomas de dengue grave, mas tem outros que também estão associados, e no estudo a gente mensurou por esse critério do Ministério da Saúde de dengue grave. A gente tem sim uma proteção. Numa média de 3,7 anos de segmento desses participantes, a proteção contra casos de dengue grave foi de 88%, então ainda mais alta do que a proteção para qualquer caso de dengue sintomática, tá? E a outra pergunta... Se pode ser tomada concomitantemente com outras vacinas. Esse, assim, a gente acredita que sim, mas a gente ainda não pode afirmar. A gente tem que fazer estudos administrando as duas vacinas ao mesmo tempo para entender, primeiro, se é seguro, né, se não tem um efeito colateral que possa ser otimizado pelas duas vacinas ao mesmo tempo, e também se a capacidade de proteger ou de gerar imunidade de uma não interfere com a de outra. O que a gente já está programando? Um estudo para avaliar se essa vacina pode ser administrada ao mesmo tempo com a vacina de chikungunya, também do Butantan, que também está para vir, que é um outro assunto aqui que a gente pode, né, mais uma vacina que o Butantan está desenvolvendo, que é contra a chikungunya. Para essa administração, a gente já está organizando para começar ainda esse ano, se tudo correr bem, um estudo para avaliar se eventualmente as duas são dadas juntas. Para outras, a gente vai ter que conversar com o Ministério quando chegar o momento de incorporação, olhar para esse calendário, entender se o Ministério quer administrar a vacina de dengue junto com outra, e se isso for importante, a gente conduzir um estudo para garantir que seja seguro. Doutora Fernanda, eu fico imaginando, vai ser um marco, né? A gente aqui muito na torcida para que dê tudo certo nessa reta final do desenvolvimento da vacina brasileira contra a dengue. Isso vai ser um marco científico, tecnológico e de saúde pública no Brasil, quando essa vacina estiver disponível de uma forma abrangente no Sistema Único de Saúde. Então, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: primeiro, no desenvolvimento de uma vacina, por onde se começa? Como é que faz? E agora, nessa reta final, torcendo para que nada aconteça, mas o que pode não dar certo? Olha, posso te dizer que, do ponto de vista clínico, deu certo, né? A gente já tem uma leitura de dados de 2 anos de um estudo, a gente já viu que ela protege em 79,6% para dengue, né, sintomática, em 88% para dengue grave, a gente já considera que deu certo. O que ainda pode ter, que não existe nada que possa acontecer nesse momento, que fala, não deu certo, não teremos mais a vacina. Isso é muito improvável. Mas o que ainda pode acontecer é, a Anvisa ainda vai avaliar essa vacina, né? E é o papel da agência regulatória entender se essa vacina está apropriada, se falta algum estudo. Então pode acontecer da Anvisa falar, olha, eu quero que vocês façam mais esse estudo para me deixar mais tranquila em relação a algum ponto. Então pode ser que algum dado adicional possa ter uma necessidade de ser gerado. E isso a gente vai fazer, obviamente, em negociação com a Anvisa, tudo que a agência considerar essencial. Mas, de não dar certo, a gente considera que chegando nessa etapa que a gente já viu dados de fase 3, já deu certo, né? E que, como você pontuou, a gente considera uma grande vitória, claro, para toda a população, que é a missão do Butantan, antes de tudo, né? Atender às necessidades de saúde pública do Brasil, mas o mais importante para a gente também é uma vitória da ciência brasileira, né? Um estudo conduzido totalmente no Brasil, com 16 centros de pesquisa brasileiros, 16 centros de pesquisa são partes do SUS, são do Sistema Único de Saúde, e temos centros de pesquisa pelas 5 regiões do Brasil. Então, isso para a gente é uma vitória bastante importante como cientistas também, né? E como que se desenvolve uma vacina? A sua primeira pergunta, que é bastante complexa, né? Que é assim, a gente tentar entender como
produzir esses vírus inativados, ou qual é o protótipo de vírus que dá certo. Então, esse desenvolvimento da vacina para o Butantan começou já faz quase 15 anos, então foi em 2012, se não me engano, que a gente trouxe do NIH algumas partículas virais. Uma cientista do Butantan desenvolveu dentro do Butantan essa vacina, e a gente começou uma fase 2, em 2016 começou esse fase 3, que está terminando só agora. Então, é um processo bastante longo, mas ela começa a partir da necessidade, obviamente. Então, dengue é uma necessidade, né, do Brasil, de saúde pública do Brasil, que seja endereçado. Então, vamos buscar onde a gente possa trazer vírus da dengue, que a gente possa inativar e produzir um produto. Então, o primeiro desafio é produzir um produto. Depois de um produto produzido, e ele existe, testar primeiro em animal e depois passa para as fases humanas, 1, 2 e 3. Por isso que é um processo tão longo, que às vezes a gente fala, nossa, mas mais de 15 anos desenvolvendo uma vacina? Para uma doença como dengue, é assim que a gente precisa fazer mesmo para garantir que ela seja eficaz e segura. Doutora Fernanda, eu tenho uma curiosidade que certamente é de muitos. Quanto custa isso? Quanto custou, quer dizer, ou dinheiro bem empregado, né? Exatamente isso, de pesquisa científica. Eu gostaria de saber se há alguma estimativa de custo desse projeto que resulta nessa vacina. E teremos a vacina até o fim do ano, então, eu digo, vacina no nosso braço. Até o fim do ano, a gente vai terminar a submissão para a Anvisa. Então, aí a Anvisa tem o tempo dela de avaliar. Essa é uma submissão que já aconteceu. Acho importante pontuar também que até frente à epidemia de dengue, né, sem precedentes que a gente está vivenciando, a Anvisa abriu uma exceção na sua forma de avaliação de dados e autorizou que a gente faça uma submissão em etapas, o que normalmente não acontece. Então, a gente já começou essa submissão, já tem documentos que estão com a Anvisa já está avaliando esses documentos, mas também ainda está aqui com o Butantan produzir outros documentos, porque não é só o estudo clínico. É toda a cadeia de produção. Como essa vacina vai ser produzida na fábrica, como serão feitos os testes de qualidade. Então, toda essa documentação está em produção e a gente pretende finalizar essa submissão para a Anvisa no segundo semestre desse ano e ter a vacina aprovada, né, sendo otimista que esperamos que a vacina esteja aprovada e disponível para estar nos nossos braços no ano que vem. Doutora Fernanda, a senhora falou uma coisa muito importante, né, que é o tempo de fazer uma vacina. E a gente teve um exemplo recente, que foi a questão da Covid, que o Instituto Butantan também precisou produzir assim, a toque de caixa, né? A gente não sabia o que ia acontecer, foi uma coisa que assustou o mundo inteiro. Eu fiquei com os meus bracinhos assim levantados para ver se alguém me queria como voluntária, mas não aconteceu. Eu tive que esperar como a maioria das pessoas. Como é que são escolhidos os voluntários quando se programa uma vacina? Depende muito do perfil que você quer dessa vacina, né? Então, para a vacina de Covid, como você mencionou, tinha uma necessidade de uma geração de dado muito rápido e a gente tinha pessoas que estavam muito expostas. Então, a Coronavac, que foi o fase 3, que foi conduzido pelo Butantan, esse estudo de fase 3 da Coronavac só incluiu profissionais da saúde, o que era uma tentativa também de oferecer alguma proteção para pessoas que estavam extremamente expostas numa situação pandêmica. Não é o nosso normal restringir para um grupo assim, até porque a gente quer ter um dado mais extenso e que possa englobar a população inteira. Então, para a dengue, a gente já volta um pouquinho para o nosso... Volta não, né? Porque começou antes, mas assim, a gente já está um pouco mais no nosso modus operandi normal de desenvolvimento clínico, que é não nichar tanto quem são os voluntários, né? Então, quem são os voluntários que estão aptos a receber uma vacina? Antes de tudo, isso vem dos dados de segurança das fases anteriores. Então, fase 1, fase 2. Então, a gente entende que ela é segura em criança, a gente entende que ela pode ser segura em imunocomprometido, em gestante. Então, a gente vai restringindo aí quem pode tomar com segurança. Então, para a vacina da dengue, nesse momento, não foi testada em idosos, em imunocomprometidos e em gestantes. Quer dizer que nunca vão poder tomar? Claro que não. A gente já está programando um estudo para idosos e a gente vai fazer, mas a gente precisava ver esse dado de segurança em adultos, crianças, antes para entender que é possível. E aí, a partir do momento que a gente estabelece quais são os critérios de inclusão, então é de 2 a 59 anos, não pode ter tido alguma, ou não pode ter algumas comorbidades, não pode tomar medicação imunodepressora e etc., a gente vai para os centros de pesquisa. A tarefa de achar esses voluntários é do centro de pesquisa. Então, como eu mencionei, a vacina da dengue teve 16 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil.
e eles fazem diversas formas de angariar esses voluntários, né? Até ir para a televisão ou ir para meios de comunicação e divulgar que esse recrutamento está acontecendo, porque às vezes as pessoas nem sabem, até em comunidades na região do centro para fazer divulgação, para fazer aula, para explicar o que é, e porque as pessoas têm que ser, obviamente, voluntárias, elas assinam um termo de consentimento livre e esclarecido, explicando, né, o estudo. Então, é muito mais divulgando que isso existe e esperando que as pessoas se voluntariem. É desafiador, Sônia. Eu vou te dizer que na vacina da dengue a gente teve 16.235 voluntários avaliados. Foram 3 anos para recrutar. A gente ficou entre 2016 e 2019, incluindo pessoas no estudo. Então, não é um processo desafiador e acho que a gente ainda tem também um processo educacional do ponto de vista de ciência no Brasil para mostrar o que é ser um voluntário de estudo, né? Um risco muito baixo, não é um cobaia. Então, tudo isso eu acho que também faz parte dessa educação. Doutora Fernanda